Boa tarde, tudo bom com vocês? Mais uma sexta-feira, a 1ª de setembro, o tempo passando bem rápido e a gente precisa aprender a administrar o nosso tempo. Aproveitar para a nossa cura, para o nosso equilíbrio, para a nossa prosperidade. Eu vou falar bastante em prosperidade nesses momentos, porque o mundo já anda tão pesado energeticamente. Temos que trabalhar a nossa mente, dominar as nossas emoções, a nossa consciência, para que a gente transforme os acontecimentos inesperados, os impactos, as relações interpessoais, em oportunidades de aprendizado e crescimento. Mas hoje nós vamos falar de emoção, porque toda vez que a gente tem que se relacionar, em todos os momentos das nossas vidas, o que acontece? As emoções afloram, porque pensamentos geram emoções. E aí elas ficam aonde? Registradas no nosso corpo, nas nossas vias, nos nossos órgãos, vísceras, músculos, partes do corpo, nas nossas células, nos nossos elétrons. E isso técnicas quânticas acham, liberam. Dá para você entender a sua programação metabólica. O que é isso? Como o seu corpo reagiu até aqui para você sobreviver a qualquer custo? O que ele fez em criando camadas de proteção para que você se mantivesse de pé, para que você pudesse vencer a si mesmo. Mas será que esse preço teve uma saúde? Dor? Doença? Vamos lá, você controla as suas emoções ou as suas emoções te controlam? Para a gente controlar as emoções, o primeiro passo para controlar esse primeiro impulso é respirar. Cheira uma flor, sopra uma vela, devagar, inspire em 3 tempos. Expire em 6, tendo consciência da sua respiração, do ritmo, saindo da simpaticotonia, que é a luta da nossa inteligência biológica para sobreviver a qualquer custo, e entrando em parasimpaticotonia, até você chegar à normotonia. O sistema nervoso autônomo é o primeiro que entra em ação. Mas por quê? Porque o nosso cérebro é primitivo. Ele ainda funciona como o homem das cavernas. Então a ansiedade, toda essa inteligência biológica, ela entra em ação para que a gente tenha mais sangue nas extremidades para lutar ou fugir, para sobreviver a qualquer custo. Essa é a nossa inteligência biológica. Mas com o mundo moderno, entra nisso em ação o tempo todo e o cérebro não sabe que aquela palavra, aquela atitude, aquele acontecimento não é um leão atrás de você, mas ele interpreta aquilo como um predador. Então, nos seus acontecimentos, o seu cérebro vai estar perguntando quem é o predador do seu território. E você tem que ter a inteligência emocional para falar com as suas células. Eu vou entrar na live. Vamos lá? Você controla as suas emoções ou elas controlam em você? Essa é uma pergunta que, se você ainda não fez a si mesmo, já é hora de você se questionar sobre isso. Parar para refletir. E quando eu montei essa live, eu já montei propositalmente esse tema, eu também parei para reflexionar. E eu já fui controlada pelas minhas emoções. Hoje, eu consigo controlar na maior parte do tempo, se não em todo o tempo. Se não tiver todo o tempo, está na maior parte, porque é um processo, sabe, gente? É um treinamento, é um aprendizado, é uma superação de si mesmo a cada dia, a cada momento, a cada acontecimento, a cada relação. A vida moderna, como eu já disse, nos faz estar constantemente em momentos de mudanças e incerteza. A gente não tem, o futuro é incerto. Ele não existe. Nós temos que o presente para programar, planejar
E isso gera uma insegurança. Muito bem. Então, nunca se falou tanto sobre a importância de olhar para o nosso lado emocional, para o nosso cérebro emocional, para o controle sobre esse lado emocional, o controle sobre suas emoções. O fato é que as emoções, elas estão presentes em todos os momentos, tá? E aprender a lidar com elas é simplesmente uma tarefa fundamental para a sua sobrevivência, para a sua cura, para o seu sucesso e prosperidade. Vamos lá. Ao falar sobre emoções, muitas pessoas ainda pensam que ter o controle sobre elas é simplesmente se anular aquilo que você está sentindo. E vou garantir e já me antecipar que isso simplesmente é impossível e que não. Controle emocional não significa se anular o que você vai sentir. Controle emocional é a flexibilidade, a habilidade de você lidar com as suas próprias emoções, com os seus momentos intensos, sejam eles positivos ou negativos. Então, vamos lá? É muito rápido. Pensamentos geram emoções. Mas e aí? Você vai ter o controle? E na hora de agir nesses momentos intensos, positivos ou negativos, controlar através da respiração, de oxigenar o seu cérebro, de não agir no primeiro impulso, ou não. É aí, você não pode se impedir de ter emoções. Você pode se controlar para não agir no primeiro impulso, controlar essas emoções. Vamos refletindo. Você tem que aceitar que momentos de dor, de raiva, fazem parte da nossa vida. Poxa, eu medo de enfrentar desafios existenciais eu nunca tive. Mas, por exemplo, eu tenho medo de barata, faz parte da minha vida. Momentos de raiva já os tive sim. E tenho que controlar para que não haja no primeiro impulso. Então, quando a gente entende que as nossas emoções, uma pessoa que tem o controle emocional, ela consegue agir sem ser levada pelo impulso daquela emoção, você já avançou bastante. Você está aprendendo a controlar as suas emoções e não ser controlado por elas. Então, reflita por alguns momentos. Quantas decisões tomadas apenas pelo seu lado emocional, sem controle, sem pensar direito, agindo pelo primeiro impulso, elas foram assertivas 100%. Raras, hein? Quando a gente não pensa, não se controla, vai no primeiro impulso, não toma uma decisão assim, a gente muitas vezes se arrepende. Então, por exemplo, no calor da raiva, da ira, do nervoso, no auge da empolgação também, a gente pode tomar uma decisão que pode se arrepender. E elas podem ser diferentes daquelas. Com certeza elas vão ser diferentes a maioria das vezes, tá? Que a gente tomaria se a gente parasse e assumisse o controle, não agisse no primeiro impulso, refletisse. Mas para ter o controle emocional é preciso ter inteligência emocional. Como controlar as emoções? É possível? Nós vamos refletir. Somente identificar quais emoções estão causando certos pensamentos, certas reações, comportamentos, pode ser um grande desafio só de fazer isso. Você saber qual é a emoção que está. Isso faz parte da cura, porque eu já passei por isso, tá? E hoje vamos falar, eu vou citar assim. Por exemplo, que está no auge, o Pablo Marçal nesse debate aí da política na prefeitura. O que ele age? Com inteligência emocional. Ele tem controle. Eu não estou perguntando se você é direita ou esquerda, se você gosta ou não dele. Não é para isso. Proposta de governo ou não. Não. Eu estou refletindo sobre o olhar da inteligência emocional. E ele sabe agir muito bem e domina ali o momento, porque ele age assim. Os outros, como não trabalharam, não têm inteligência emocional desenvolvida, trabalhada, eles não controlam as emoções e sim são controladas por elas, agem no primeiro impulso. E aí viram aqueles cortes que a gente se diverte e dá risada se você olhar pelo lado inteligente da coisa. Mas vamos lá, vamos continuar na nossa reflexão.
Para a gente viver em paz consigo mesmo, tomar as melhores decisões na nossa vida, é preciso aprender a controlar as emoções de maneira sadia. Mas é possível controlar emoções e sentimentos? Sim, segundo os estudos, essas emoções, as nossas emoções evoluíram à medida que nós humanos fomos nos desenvolvendo com o passar dos anos. Vocês sabiam? Pararam para refletir sobre isso, que lá atrás, na criação, quando o Criador falou, vou originar o ser humano, que ele não criou para ter, por exemplo, treva, raiva, ódio, que não existia essa emoção no universo? Pois é. Então é por isso que eu estou dizendo que os estudos provam que as emoções foram evoluindo à medida que o ser humano foram se desenvolvendo com o passar dos milênios de anos, tá? E essas emoções, elas despertam comportamentos essenciais para manter a sobrevivência humana. Mas quais são essas emoções básicas que estão aí, do que você está falando, Silene? Bom, vamos lá. Raiva. É uma das emoções que desencadeia o instinto de lutar ou fugir para você sobreviver a qualquer custo no ser humano, sim. Porque ela vem de uma ameaça. Então você pode ter reações exageradas com movimentos raivosos, sim, porque ela é uma emoção. Tristeza é outra emoção, é uma sensação contrária à alegria. Ela expressa através do choro, da apatia, da reclusão e pensamentos negativos. Surpresa, e olha que surpresa pode ser boa ou ruim, é a reação ao acontecimento inesperado, e nós vivemos tendo contato com acontecimentos inesperados que põem em ação a nossa inteligência biológica para nos proteger, para sobrevivermos a qualquer custo. Nesse momento, o que acontece? O ritmo cardíaco acelera, a respiração acelera. Lembra, eu acabei de falar que entra o sistema nervoso autônomo e entramos em simpaticotonia, porque precisamos oxigenar, bombear mais sangue para as extremidades, para lutar ou fugir, para sobreviver a qualquer custo. Então, aí, quando a pessoa reage, nesse momento, é possível ter uma reação impulsiva. E é um evento negativo. E você vai reagir com rigidez, com estupidez, na maioria das vezes. Medo. Medo também é uma emoção que desperta esse instinto de lutar ou fugir para sobreviver a qualquer custo. Lembra do predador no território que eu também já falei aqui na live? Perante as ameaças, vai afiando os nossos órgãos do sentido, o que nós escutamos, o que nós vemos, o que nós sentimos, o toque, o paladar, aguça, e você tem que perceber o território, são os órgãos do sentido que percebem o território, levam informações para o nosso sistema nervoso central, e nesse momento que você está enxergando aquela situação no cérebro primitivo como um predador, tudo entra em acelerando por aqui, para você sobreviver. Mas se nesse momento você respirar, controlar e falar que está tudo bem, que não tem um predador no território, que está tudo sob controle, esse sistema é acalmado. E você entra no que eu falei, em parasimpaticotonia. Então, a gente entra em estado de alerta de acordo com as nossas emoções. E o medo é uma delas. Alegria. Alegria é uma sensação agradável e ela causa uma série de reações físicas, como risada, choro, você chora de rir, pensamentos positivos, toques afetivos, abraços, carinhos, cafuné, sorriso, é uma coisa positiva. Então, emoções não são só negativas. Quer ver mais uma positiva? Confiança. Nossa, é uma forte convicção que leva você a confiar talvez até em outra pessoa. Confiar em Deus, confiar em si mesmo, ter confiança no outro. Para isso é preciso você construir essa confiança. Já a aversão é uma emoção contrária, que te afasta das pessoas, dos outros indivíduos, situações, e vão despertar sentimentos, pensamentos negativos. Afeto é uma emoção contrária à aversão.
Ele desperta sensações, pensamentos positivos em relação ao quê? Aos outros indivíduos, a si mesmo, às situações, levando a gente a ser carinhoso com o outro. Mas qual a importância do controle emocional? Então, essas emoções que eu citei, algumas aí que são consideradas primárias, elas dão origem a emoções mais complexas, ligadas a fatores sociais, comportamentais, como a vergonha, a culpa. O negócio vai ficando mais complexo. As nossas emoções, elas influenciam diretamente no nosso comportamento, no nosso jeito de pensar, e isso a gente aprende com a cultura, com o ambiente, forma a percepção que eu tanto falo. E nesses momentos, se nós agirmos com essas emoções que estão influenciando no nosso comportamento, no nosso jeito de pensar, na maneira de perceber o mundo, nós podemos nos cegar momentaneamente. Sabe aquela, eu fiquei cega e agi no primeiro impulso? Exatamente é isso. Quando isso acontece, nós tomamos decisões com base em como estamos nos sentindo. E às vezes não levamos em consideração fatores fundamentais para o nosso bem-estar emocional e físico. Agimos só pela emoção, não balanceamos com a razão. Deixa eu tomar um gole d'água. A influência das emoções podem ser intensas, isso resultando em explosões de raiva, crises de choro, ou também mais controlada, ela pode durar alguns dias, vários dias, semanas, meses. Você vai sendo controlado por isso? Como isso, Silene? Por exemplo, quando você passa por uma situação chata com alguém, as pessoas fazem alguma coisa, ela tem uma atitude, vamos lembrar, quando você tem inteligência emocional, você desenvolve isso, você entende que a pessoa não está fazendo para você, porque ela não tem controle sobre suas emoções. Você é rápido, ressignifica. É ela que está doente, é ela que tem uma dor, uma frustração, um trauma, mesmo que seja inveja, insegurança, medo, mesmo que ela esteja querendo aparecer no pedaço, é ela que tem alguma ferida que tem que resolver, não pertence a você isso. Para isso precisa ter inteligência emocional e empatia. Mas vamos lá, quando a pessoa faz alguma coisa, naquele primeiro momento você pode ficar triste. Se mantiver, vai ter ressentimento, raiva, e é natural. Lembra, a gente não fica sem emoção. É natural naquele primeiro momento você ter isso. Mas você vai deixar realmente isso ficar te acompanhando por meses, por anos, ou até que a situação se resolva, que você põe os pingos nos is? Eu já fui assim, mas hoje não. Hoje eu controlo, reflito, controlo as minhas emoções, vejo que a atitude do outro está provocando em mim. E aquilo que está provocando em mim, aquela sensação, pertence a mim, é a única coisa que eu posso ressignificar. A atitude do outro pertence ao outro, é problema dele, não é meu. Eu não posso impedir que as pessoas sejam minhas inimigas, mas eu posso não ser inimiga de ninguém. Isso é inteligência emocional. As pessoas não são obrigadas a gostar de mim, mas eu posso não me indispor com ninguém. Isso depende das minhas atitudes, dos meus comportamentos, das minhas palavras, que vão vir depois do quê? Das minhas emoções, se eu agi ou não no primeiro impulso. Vai pensando como é importante. Devido à grande influência de emoções que a gente tem o tempo todo, a gente precisa aprender a controlar, para a gente não sair prejudicado e aprender a usar nossas emoções e a emoção do outro a nosso favor. Entende quando eu cito aqueles debates das pessoas sem equilíbrio e quem tem o controle, mesmo que seja numa entrevista? Por que o outro se desestabiliza e esse aqui não? Porque sabe usar isso. Se está certo ou errado a maneira que está usando, eu estou vendo uma aula de inteligência emocional. Um exemplo de inteligência emocional. Bom, a vida vai ficando mais manejável, mais saudável, quando nós temos um certo domínio sobre as nossas emoções. Vai ficando mais leve. Você sabe, esse gatilho, na microfisioterapia,
É tudo feito com mapas. Existe um mapa que chama ativado cíclico. Hoje eu enxergo claramente que o ativado cíclico é o pensamento que ativa a percepção, ativa nas mesmas vias que registrou no corpo, aquele comportamento, aquela luta para sobreviver a qualquer custo. E às vezes é o tal gatilho. E você vai deixar o gatilho te dominar ou vai dominar o seu gatilho? Primeiro você precisa saber quais são esses gatilhos. Às vezes é um. Às vezes são alguns, mas um se sobressai ao outro. Isso o autoconhecimento te possibilita. É preciso entender que não é possível controlar totalmente as nossas emoções. Então, não se sinta frustrado, frustrada, não se sinta um perdedor, caso você não consiga conter, por exemplo, a raiva, a tristeza ou qualquer outra emoção ruim. Mesmo com todo esse conhecimento, buscando pôr isso em prática. Quando alguém faz alguma coisa bem desagradável, que eu me sinto traída, por exemplo, e é a minha percepção, não interessa do outro, essa é a minha, tá? Eu fico chateada. Raiva não, mas triste, decepcionada, fico sim. E aí? Eu vou permitir ficar isso por muito tempo? Vou criar uma situação, porque dependendo, o outro às vezes ele é tão... Não é que ele necessariamente é mal, viu, gente? Porque as pessoas agem no primeiro impulso, com as dores delas e derrubando todo mundo ao seu redor. Elas mesmo não enxergam que o erro está nelas. E aí elas vão fazendo de uma maneira tão ardilosa, mas não com a intenção do mal, para se proteger. Que se você se posicionar e falar a verdade, falar o que está sentindo, se expressar, o sincericídio que eu sofro, você vira o jogo e você que está errado. Você que não mudou nada. Você que é amar. Para quê? Se a dor é do outro, o problema é do outro e não seu. Então tem que controlar. Nem sempre vai mentir. Não, não vai mentir. Se perguntar depois que você passou, porque no primeiro momento você tem que se permitir trabalhar isso dentro de você. Você fala o que está sentindo. Mas... falar só por falar para criar situação, poupe energia. O mundo está um caos para você gastar energia com bobagem. Bom, é saudável sentir e expressar emoções. O problema é o descontrole emocional, o exagero. É o que eu acabei de falar com outras palavras, entendeu? Como controlar as emoções através da inteligência emocional? Primeiro vamos definir o que é inteligência emocional, que eu venho falando. É a capacidade de identificar e gerenciar emoções e sentimentos pessoais. Quando você trabalha o autoconhecimento, você sabe, você se conhece. Você sabe o que você sente, você sabe a fera que tem dentro de você, que se agir assim, você já errou bastante. Então você se conhece. Identifique e quando vem a sensação, você sabe que é um gatilho. Todas as pessoas podem se tornar emocionalmente inteligentes. Isso está acesso a qualquer um. Tem que querer, você tem que fazer a sua parte. Você tem que ter coragem de olhar para você, de enxergar os seus defeitos, enxergar os erros. Lógico que você tem qualidades, valores e tem que os enxergar, porque isso não é arrogância, não é prepotência. É segurança, é auto-amor, é autoconhecimento. Porque nós não somos... totalmente bons, mas também totalmente ruins não somos. Todo mundo tem defeito e qualidade. Quem se conhece consegue identificar a emoção que está sentindo e com muito mais rapidez. E aí toma uma atitude, uma decisão vantajosa sobre qualquer situação. Pessoas emocionalmente inteligentes, elas testam técnicas de controle emocional o tempo todo. Quando você vai descobrindo esse caminho, você vai testando em você, porque você está se controlando e vai observando os outros. Só que você não está ali para julgar, você está para aprender, ter empatia, se colocar e melhorar a situação para a sua percepção, para você não reagir. Por isso, quando você desenvolve a sua inteligência emocional, você sabe o que fazer. Quando você está triste, quando você está alegre, quando você está com raiva, quando você está irritada, quando está nervosa, ansiosa, quando está com os nervos à flor da pele. Você se conhece. Você conhece o que já errou, a fera que tem dentro de você.
E aí você consegue controlar, você sabe onde vai dar isso e como controlar. Pessoa que tem inteligência emocional possui um entendimento maior sobre o outro. Lembra que eu falei? Você analisa o outro, não julga. E você enxerga que a dor dele, ele tem alguma dor, que você não precisa ficar ali de psicólogo analisando, interpretando e querendo dar palpite na vida do outro. Eu, se não pedir a minha ajuda, eu não falo nada. Eu ajudo qualquer pessoa que me pedir. Se não pedir, por exemplo, eu sou fisioterapeuta. Eu posso ver a pessoa o tempo todo fazendo assim. Se ela não me pedir uma orientação, pedir o que está acontecendo, pedir para mexer na dor dela, eu não dou palpite. Porque quando pedem a nossa ajuda, nós vamos ajudar. Quando não pedem, vira palpite e ninguém gosta de palpite. Bom, então a gente tem um entendimento maior sobre o outro quando você desenvolve a inteligência emocional. Você consegue identificar as emoções do outro. E aí, você identifica também as suas emoções, sabe que já foi assim. E fica muito mais fácil você compreender e praticar a empatia. Então, você costuma trabalhar essa empatia e observar. Você fica uma pessoa assim, porque eu estou nessa fase, tá? Bom, Silene, e essa live não vai ter dicas? Vai sim, eu sempre dou algumas dicas. Dicas de como controlar as emoções. Primeiro tem que se acalmar. Respire, eu não começo a todas as minhas lives falando para vocês, cheira uma flor, sopra uma vela. Vocês pensam que eu não faço isso comigo? Faço sim, diariamente, principalmente quando eu tenho vontade de esganar alguém. Não posso. Vou sair batendo nas pessoas? Não vem as emoções de acordo com a atitude do outro? Não. Cheira uma flor, sopra uma vela, acalma. Respira profundamente. Permita sentir como que tá essa emoção, o que está provocando na minha frequência cardíaca, respiratória, no meu corpo, onde está doendo. Diminui, vai controlando. Reflita consigo mesmo sobre o que você pode fazer daqui a pouco, que atitude você vai tomar. Tenha responsabilidade emocional, é outra dica. Não tente lutar contra, lembra o que você está sentindo. Você vai sentir e é normal ter emoções. Não negue as suas emoções. Eu sou uma santa. Eu não tenho raiva, eu não fico triste, eu entendo. Mentira! Porém, você não vai deixar as suas emoções te controlarem, mas você sempre vai sentir. Faça reflexões o tempo todo. Pergunte como você está se sentindo, por que disso? Da onde vem? Qual o lado da criança ferida? Esses questionamentos vão te ajudar a entender melhor os seus sentimentos, os seus pensamentos, encontrar os gatilhos emocionais. Identifique a sua história. O ativado cíclico. Isso que está acontecendo é uma história de quem se faz de vítima? É uma história de vilão que coloca a culpa sempre no outro e faz escolhas precipitadas? É uma história de herói que pensa nos outros mais do que em si mesmo? É uma história que pensa nos outros e em si mesmo? É uma história que só pensa em si mesmo? Tudo isso são reflexões que você deve ver, identificar antes de tomar uma atitude. Analise. Busque ajuda profissional. Precisa, gente. Existem técnicas, ferramentas poderosíssimas. É difícil fazer sozinha. E mesmo com a ajuda profissional, com a minha experiência em consultório, eu vejo direto as pessoas se sabotarem. Sabotar como? Chegar aqui e falar que não está com a mente legal, e às vezes não está mesmo. Faltar na sessão. Falar que não está pronto. Estar olhando no espelho, mexendo e negar o que está sentindo. A dor é grande, o buraco é mais embaixo. Então busque ajuda profissional. Técnicas como o autoconhecimento, reprogramação mental. Por exemplo, é possível você fazer uma investigação, identificar as tendências para você ser negativo, como, por exemplo, identificar também as positivas na sua postura, na sua atitude perante a vida, perante os desafios. A aquisição desse conhecimento
favorece o desenvolvimento da inteligência emocional. A inteligência emocional é o terceiro passo. Eu divido em 3 etapas basicamente. Primeiro você tem que se conhecer. Depois você tem que aprender a se controlar. Não é conhecendo que controla, é processo. Depois você se conhece, se controla e pratica a empatia, analisa as situações. E aí você passa a não reagir, não agir no primeiro impulso. Quer dizer que você concordou com a atitude do outro? Não. Quer dizer que você não ficou triste, com raiva, chateado? Não, lembra, a gente vai sentir as emoções. Quer dizer que eu tive a minha percepção, que eu senti as minhas emoções, que na minha percepção, de repente, a atitude do outro está errada, mas eu não vou perder tempo em discutir, em criar situações, porque a dor, ele está agindo assim, porque a dor dele é tão grande que ele tem necessidade de agir assim. Isso não me pertence, eu não posso mudar isso na outra pessoa. A única coisa que a gente pode controlar são as nossas emoções. Como agiremos com pensamento gerou emoção. Quando começa a sentir, como eu vou agir com isso? Controlar ou agir no primeiro impulso? Ser uma pessoa mais serena, centrada, com empatia ou explosiva, que provoca ira, raiva, julgamento e tudo dá errado. Eu já fui essa pessoa, eu posso garantir. Era mais jovem, inexperiente, não tinha esse conhecimento, tive meus desafios, minhas dores e sei que eu não era má. Agia no primeiro impulso. E você, atualmente, você controla as suas emoções ou as suas emoções te controlam? Pense nisso. E se precisar de ajuda, eu posso te ajudar. Tchau, gente. Obrigada pelo carinho, pelo apoio de sempre. E a semana que vem estarei aqui. Tchau.